qualquer outra plataforma que for possível. Que a paz do Senhor esteja na sua vida, em o nome de Jesus. Nós, enquanto também os irmãos vão procurando, os irmãos da internet também, se puder procurar, se não for um transtorno para a sua vida, procure. Eu quero a sua companhia nessa leitura. Eu quero informar aos irmãos que estaria dando continuidade ao nosso estudo sobre características de um grande avivamento, mas desde ontem de manhã, aqui na oração, estou com esse texto na mente, aquecido, e o outro texto que era para fazer aqui esta noite não está batendo. Esse texto que está falando. Então, pedi autorização ao nosso pastor Robson Ferreira para a gente adiar um pouco a continuidade dessa série de mensagens. Peço também a paciência dos irmãos. Mas vamos para a leitura da palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículos 18 a 24. Obrigado. Assim, Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá. Ele participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. E o anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco. E perguntando disse: onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote e Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? Confesso aos irmãos que esse é um dos textos, no mínimo, mais curiosos que eu tenho na Bíblia. Ou pelo menos que eu lembro dos que eu li na Bíblia. Se não estivesse na Bíblia, fosse outra pessoa escrevendo ou contando, confesso a vocês que eu não acreditaria. Não que eu não acreditaria que o Espírito Santo fosse usar os soldados de Saul em profecia, os 3 grupos que ele mandou que foram usados em profecias. Não que eu não acreditaria que o próprio Espírito Santo usasse o próprio rei Saul em profecia. O que me deixa espantado é que Saul não se converteu. Saul foi ungido rei pelo profeta e sacerdote Samuel. Viu Deus fazer coisas poderosas, se desviou do Senhor. E desviado do Senhor, foi cheio de Deus. Foi cheio do Espírito Santo. E continuou desviado do Senhor. Mas o que eu quero falar não é sobre essa curiosidade, ou, se me permite dizer, essa bizarrice, em que um homem recebe a presença de Deus e continua fugindo da presença de Deus. Essa história começa no capítulo 18, quando tanto Saul quanto Davi vão à guerra. Até então Davi era um dos capitães de Saul. Só que Deus exaltou Davi de maneira tão grande, que até as mulheres que faziam os cânticos, que recebiam os soldados, perceberam que Deus usou mais a Davi do que a Saul. E veja que as mulheres não perceberam que Deus só usou Davi.
Deus usou Saul, mas usou mais a Davi do que a Saul. E Saul se ira de tal forma que ele entra na carne e se permite não só ficar na carne, mas ficar endemoniado por causa da sua incredulidade. Ele fica tão possesso que Deus manda um espírito atormentar ele, um espírito mau. O problema de Saul agora é que antes o espírito mau perturbava ele, Davi tocava a harpa e o espírito mau fugia. Só que agora ele está perseguindo aquele em quem ele tocava a harpa e espantava o mal. Portanto, Saul não tem mais caminho de salvação. Saul aqui não tem mais destino que preste. Porque até o que seria a solução dele, ele persegue para matar, persegue para destruir por causa de um ciúme. O ciúme faz coisas loucas, ou pelo menos faz as pessoas cometerem loucuras. O ciúme faz com que as pessoas cometam delitos que na sua normalidade elas não cometeriam. De tal forma que Saul esquece que é rei de uma nação que serve a um Deus poderoso. Saul esquece que serve a um Deus que é todo poderoso. E começa a perseguir, ao invés de perseguir os inimigos de Israel, começa a perseguir o seu capitão, aquele que deu vitória para a nação, aquele a quem Deus já tinha constituído como rei, o seu futuro naquela caminhada, naquela sucessão de trono. Então Saul começa a perseguir Davi, e ele usa primeiro de artimanhas, ele usa primeiro de meios com que atraia Davi, e nessa atração Davi coloque Davi em situação de perigo, e um perigo em que faça com que as pessoas achem que Davi estava errado e Saul certo. E Davi some, até que ele chega na casa da sua esposa, filha de Saul, Amical. E os soldados de Saul têm uma ordem expressa: traga ele vivo ou morto. O próprio genro ele está mandando matar. A mulher de Davi, filha de Saul, faz uma arte que é usada até hoje no meio cinematográfico. Pega um boneco ou faz uma espécie de boneco, esconde, enquanto os soldados pensam que Davi está dormindo, Davi está fugindo. Até que Davi chega em Ramá. Em Ramá ele encontra Samuel, o profeta e sacerdote que o ungiu como rei de Israel, ou pelo menos como futuro rei de Israel, onde aquele ato destinou o selo do trono de Israel. Era um ato que já estava decretado, mesmo que Saul fizesse o que fizesse, tivesse filhos, como tinha o Jonatas, tivesse outras opções, o reino de Israel estava sobre Davi. Então ele vai buscar a presença daquele que não só o tinha ungido, como também tinha ungido Saul, e era conselheiro de Saul. E ele vai anunciar as coisas que Saul está fazendo por ele, contra ele. E eu imagino que depois que Saul começa a contar a história, ou pelo menos Davi começa a contar as histórias de Saul, daquelas perseguições, daquilo que ele fez na sua casa, eu imagino que Davi, olha, é melhor eu já cair fora agora, porque é uma hora dessas, Saul já sabe que eu estou aqui. E o que era de fato, Saul já estava sabendo. Aí Samuel falou: tudo bem, mas antes, vamos para o culto. Ramá, o termo Ramá significa lugar alto. É uma cidade que fica próxima de Jerusalém.
que é um lugar onde se diz que é lugar alto, é um monte. Então Samuel fala: olha, nós estamos no lugar alto. Até Saul chegar aqui, dá tempo você ir para o culto. Dá tempo você louvar a Deus. Dá tempo você aprender de Deus. Dá tempo você buscar a Deus. Então eles foram para Naiote. E em Naiote, que fica em Ramá, era onde ficava a congregação dos profetas, ou a escola dos profetas. Que na prática significa a mesma coisa, ou a congregação de profetas. Muitas pessoas fazem confusão com isso aqui. Na verdade era onde os profetas se reuniam para estudar as profecias, para cultuar a Deus, e nos seus cultos vinham mais profecias. Era comum eles estudando as profecias, recebendo revelação de cá, estudando as profecias, recebendo mais revelações, estudando as profecias. E esse era o culto. E Samuel era o presidente. Samuel era como se fosse o pastor hoje. Essa congregação depois foi liderada por Elias, por Eliseu. Mas nesse momento é Samuel, o sacerdote, o profeta de Deus, que estava na liderança daquele grupo de homens, que estava estudando, cultuando a Deus e recebendo profecias de Deus. Naiote significa habitação. Isso aqui não é uma interpretação que eu vou falar agora. É uma aplicação. Interpretação é diferente de aplicação. Interpretação é aquilo que está no texto. A aplicação é colocar o que está no texto às nossas vidas. Por aplicação, nós podemos dizer que Davi está no lugar alto, na habitação, nos lugares altos. E onde é que Deus faz moradas? Onde é que está o lugar onde Deus está morando? Nas alturas. É nas alturas que estão os caminhos de Deus. É nas alturas que estão os pensamentos de Deus. É nas alturas que estão os projetos de Deus. É nas alturas onde Deus dá proteção. É nas alturas que Deus manda a providência. É das alturas que Deus manda o milagre. É das alturas que Deus dá a alegria. É das alturas que Deus dá a graça. É das alturas que Deus abre os caminhos. É das alturas que Deus abre o véu. É das alturas que Deus livra o homem. É das alturas. Portanto, quero falar nessa noite sobre estar nas alturas de Deus, na habitação de Deus, para ter o milagre de Deus. Porque Davi está fugindo do seu sogro, Davi está fugindo do seu rei, Davi está fugindo do seu capitão, Davi está fugindo de colegas que lutavam até um dia desses com ele. Mas no lugar alto, na habitação de Deus, Davi não precisou fugir. Saul manda a primeira remessa. Vai lá. E a mensagem é clara: traga Davi vivo ou morto. Irmãos, é engraçado. É estranho. Os soldados vão lá para matar profetas, se for o caso, como matou depois. Os soldados estão indo lá para matar, para fazer uma conspiração contra os projetos de Deus. Ou seja, eles não estão no caminho de Deus. Eles não estão andando na verdade de Deus. Eles não estão na promessa de Deus. Eles não estão fazendo a vontade de Deus. Mas chegaram nas alturas, na casa de Deus. E na casa de Deus não tem guerra. Na casa de Deus não tem violência. Na casa de Deus não tem luta. Na casa de Deus tem paz, tem alegria, tem amor. E eles começaram a profetizar. Profetizaram e ficaram. E está lá Saul esperando notícia. A notícia que recebeu é: seus soldados estão no meio da congregação. Eles estavam lá cultuando, Samuel presidindo, estava todo mundo cheio do Espírito Santo de Deus. Eles também foram cheios. É aquilo que se fala. O fogo, quando pega, meu irmão, pode ser tora, pode ser até ferro, vai ser consumido pelo poder de Deus.
Saul manda uma segunda tentativa. Não é possível, vou mandar um soldadozinho aqui mais forte. E é a mesma coisa. E vai a terceira vez, e é a mesma coisa. 3 destacamentos militares que vão com violência e ficam na paz de Deus. Já parou para imaginar esse texto acontecendo isso? Como sonhou o nosso presbítero, Romeu Ramos? Então Saul leva aquela máxima que muitos usam hoje: se os teus funcionários não fazem, se os teus liderados não fazem, vai você mesmo e faz. E se quebrou também. Saul estava endemoniado. Eu até posso entender os soldados. Os soldados estavam cumprindo ordens de um rei. Os soldados estavam cumprindo ordens de um capitão. Talvez os seus corações não estivessem do mesmo jeito do rei Saul. Mas Saul estava endemoniado. Aí você pergunta: mas Deus vai fazer isso com o endemoniado? Que ele se enche do Espírito Santo e começa a profetizar a noite e o dia. Que se humilha até na presença de Deus e começa a profetizar na presença de Samuel. Samuel é aquilo que Paulo diz: olha, quando uns estão profetizando, os outros ficam quietos. Samuel faz a mesma coisa. Saul está profetizando, está todo mundo ouvindo a profecia. E a profecia não é profecia de que Saul iria ser fortalecido. A profecia não era que Saul seria engrandecido. A profecia que ele estava profetizando era que Davi, a quem ele perseguia, iria vencer. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é como o vento. Ele sopra onde ele quer, na direção que quer. Já usou mula, pode usar pedra. Quem dirá mais o endemoniado? Se entrar na presença de Deus, ele não vai fazer o que tem que fazer. Ele entrou na presença de Deus e viu lá que o negócio não tem arma não. Na época ele não tinha R15, metralhadora, submetralhadora, revólver, pistola, canhões, mísseis. E o aparelho bélico que você imaginar aí, que existe nos dias de hoje. Mas ele tinha um aparelho ultramoderno para a época. O exército de Israel não era um exército, nesse período, um exército fraco, porque já tinha conquistado outras nações e tinha tomado as armas deles também. Mas contra o Senhor, meu irmão, pode entrar armado na igreja, fica duro e não faz nada. Porque na presença de Deus, ou na casa de Deus, tem algumas coisas que se sente querendo ou não. Primeiro, na casa de Deus tem a presença de Deus. Deus não é um Deus que fica abandonando a sua casa. É verdade que Deus está em todos os lugares, mas Ele só manifesta em alguns lugares. Mas na casa dele, Ele se manifesta sempre. Ou seja, a presença de Deus é real nas alturas. A presença de Deus é real na sua casa. Você pode até resistir, como Saul resistiu, mas na casa de Deus tem presença de Deus. Na casa de Deus tem o poder, a manifestação dessa presença. A palavra de Deus diz que quando Deus se manifestou a Daniel, as pessoas que estavam ao redor não viram, não ouviram, mas temeram e fugiram. A palavra de Deus diz que quando Jesus se apresentou a Paulo, os soldados que estavam com ele não viram, não ouviram, mas temeram a presença de Deus. Na casa de Deus também tem paz. Se tem a presença de Deus, tem o príncipe da paz, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está no meio. Davi estava fugindo, irmãos.
Davi nos destacamentos de Saul está em paz, porque está na presença de Deus. Davi estava fugindo, vem outro destacamento que ele sabe que era mais forte, está tranquilo porque está na presença de Deus. Vem outro destacamento mais forte ainda, e ele sabia que era mais forte ainda, está tranquilo porque está cultuando a Deus. Está vindo o capitão, está tranquilo porque está na presença de Deus. Não tem paz. Você percebeu que o fato de estar na presença de Deus não quer dizer que o inimigo não entre no meio. Até um dia desses, ele conseguia entrar nas regiões celestiais, nas mansões celestiais. Quando Deus o provocou acerca de Jó. E quantos mais Deus não provocou por outras pessoas que a Bíblia não conta, que a história não conta. Quantos mais ele se apresentou diante de Deus para acusar e recebeu o julgamento de que aquela pessoa era uma pessoa justa. Esse direito ele não tem mais, porque Jesus cravou a sua derrota na cruz do Calvário. Jesus determinou que ele não pode mais entrar quando Jesus disse, está consumado. A partir dali, ele não podia mais entrar nas regiões celestiais, nas mansões celestiais, e não vai mais poder entrar lá. Mas o reino de Deus está na terra. Jesus diz, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E aqui na terra, ele ainda há um meio de se infiltrar. Às vezes ele manda pelotões, às vezes ele outros pelotões, e às vezes ele mesmo vai. Mas ele pode estar com um fuzil no seu nariz, ele não vai tocar em você, porque você está na presença de Deus. Esse texto mostra também que na presença de Deus, Deus tem caminhos criativos para resolver problemas. Jesus certa vez veio um cego que queria enxergar. Jesus fez um lodo, fez lama e colocou com cuspe ainda e botou no olho do cidadão, e ele voltou a enxergar. Quantos outros milagres que Deus fez que você olha, por que Deus fez isso? E a gente nem tem resposta da Bíblia por que Deus fez isso. Nesse aqui, Deus fez o endemoniado se encher do Espírito Santo. Ou vários endemoniados se encherem do Espírito Santo. Porque na presença de Deus, até a alegria salta, até a tristeza salta de alegria. Na presença de Deus tem alegria. Pode estar ameaçado, pode estar sendo perturbado, na presença de Deus tem alegria. Pode estar a angústia, a tristeza que for, não saber por que está sendo perseguido, não saber por que está sendo moído, não saber por que está sofrendo, mas ele sabe que tem um Deus dos céus, que um dia virá e ele verá os seus olhos face a face. Então ele pode se alegrar, porque na presença de Deus eles estavam cultuando a Deus, de tal maneira que o Espírito Santo veio e eles começaram a profetizar. Na presença de Deus há também poder. Eu fico estranhando algumas pessoas que você fala, olha, Jesus tem poder. E a pessoa é crente 5, 10, 15, 20, 30 e não sei quantos mais anos. E a pessoa diz, até diz que acredita, mas os seus atos mostram que ela não acredita. O que é que demonstra que uma pessoa acredita em Deus?
O que é que demonstra que uma pessoa confia em Deus? O que é que demonstra que uma pessoa está descansando em Deus? Nós só temos um caminho. Nós, olhando outras pessoas para julgá-las, só temos um meio de dizer se ela realmente acredita em Deus. Não é ela indo para a igreja, não é ela cantando, não é ela pregando, não é ela fazendo sacrifícios, não é ela fazendo o que quer que seja para Deus, ou que acha que está fazendo para Deus. O que identifica uma pessoa que acredita no poder de Deus é se essa pessoa ora a Deus. Porque é a oração que demonstra que a pessoa confia em Deus. Porque a confiança em Deus, a fé em Deus, vem através de relacionamento. Os casais têm os seus relacionamentos em diversas áreas da vida, envolve até relacionamento da profissão um do outro, mesmo que o outro não conheça nada da profissão daquela pessoa. Mas há um relacionamento. E tem pessoas que não oram. E não oram porque não acreditam no poder de Deus. Deus tem poder. Se você entrar na presença dEle, você vai ver coisas grandes. Se você for para a casa dEle, você vai ver coisas estrondosas. Coisas que você nunca viu. Endemoniado, ficar cheio do Espírito Santo, você pode ver. O sol fica parado, você pode ver. A lua também parar, você também pode ver. O fogo não consumir, você também pode ver. É só confiar em Deus e estar na sua casa. A presença de Deus, a habitação de Deus tem presença, tem paz, alegria, tem poder, tem muitas outras coisas boas que nós podemos desfrutar, apesar das ameaças do fim do casamento, apesar das ameaças do filho drogado, do filho que está doente, que está em estado terminal. Apesar das notícias que tudo vai dar errado, que o mundo está perdido, está mesmo, mas quem está na presença de Deus não está perdido. Você quer ver coisas grandes? O próprio Deus disse, se não me engano é Jeremias, ou foi Ezequiel: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, coisas firmes, que não conhece, que nunca viu, que nunca ouviu. Deus vai mostrar para aqueles que estão na casa de Deus, na habitação de Deus. Terminou o culto. O culto foi longo, porque a Bíblia diz que Saul ficou a noite e o dia pelado e profetizando. Se quiser entender isso aqui, não vai ser comigo hoje. Mas a verdade é que tem dois tipos de pessoas que entram na presença de Deus. E eu quero que você esteja no tipo de pessoa que não é como Saul, ou que talvez não seja como os soldados de Saul, que a Bíblia não fala se eles se converteram, se eles ficaram do lado de Davi. Mas a verdade é que Saul não se converteu. Tem tipo de pessoas que vão para a presença de Deus, mas elas vão para serem destronadas, elas vão para ser destruídas, elas vão para serem julgadas e condenadas, elas vão para passar vergonha, elas vão para ver que o povo de Deus é maior do que elas.
porque Saul profetizava a favor de Davi, o homem que ele odiava, que ele ciumava, que ele perseguia, mas ele na presença de Deus virou motivo de piada, de chacota. Ora, está Saul também entre os profetas. Está aquele homem mau na igreja de Deus? Está aquele homem violento na presença de Deus? Ou ele está para virar chacota, ou ele está para virar motivo de poder de Deus? Paulo viu a presença de Deus e viu se converter na presença de Deus. E tem um tipo de pessoas que estão na presença de Deus, que apesar delas, dos seus pecados, das suas fraquezas, das suas fragilidades, dos seus males, das suas dúvidas, da sua incredulidade, da sua até arrogância, mas na presença de Deus se humilham e buscam a transformação de vida, e buscam a mudança de vida, e buscam a renovação de vida, e buscam a mudança de sua história, e buscam e acreditam que dali ele não será mais a mesma pessoa. E nessa noite, que você seja esse tipo de pessoa que fica na presença de Deus, que continua sendo honrado por Deus, com presença, com paz, com alegria, com poder, com milagres, com cura, com a misericórdia do Senhor. Depois do culto, que foi longo, Davi deixa a habitação de Deus e continua a sua fuga. Mas se a gente perceber, a partir daqui, Davi começa a desconfiar que o seu braço não vale de nada, que as suas estratégias não têm solução, não tem escapatória, porque chega um momento em que o inimigo realmente encurrala. Davi já sabe, e ele pode dizer em um dos seus salmos: olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É o Senhor que dá proteção. É o Senhor que é o socorro bem presente na hora da angústia. É o Senhor que dá livramento na hora da tormenta. É o Senhor quem faz acalmar o mar e o vento. É o Senhor que traz tudo de volta em dobro, em triplo, na condição que Ele queira. É o Senhor que cura a doença que não tem solução. É o Senhor que resolve o problema que ninguém quer resolver. É o Senhor que dá autoridade a quem não tem nada, e Ele transforma aquela pessoa em uma pessoa valorosa, em uma pessoa grandiosa no reino de Deus. É o Senhor que transforma corações de pedra em corações de carne. É o Senhor que transforma homens violentos em homens de paz. É o Senhor que faz do nada acontecer tudo. É o Senhor que faz do mar os seus caminhos. É o Senhor que faz submarino do nada. É o Senhor quem faz dos animais a proteção do profeta. É o Senhor quem faz daquele que confia nele, do fogo, a sua companhia. É o Senhor. Então esteja na casa do Senhor. Corra para a casa de Deus. Corra para o lugar altíssimo, para o lugar da habitação, onde há profeta, onde há profecia, onde há louvores, onde há amor, porque tenha certeza, o diabo pode até entrar, mas vai passar vergonha.